Eles prometeram manter distância. Mas naquela noite, o silêncio entre os dois falou mais alto que qualquer contrato. A chuva martelava contra as janelas do pequeno apartamento em Perdizes, como se quisesse entrar à força. Isabela Santos observava as gotas escorrerem pelo vidro embaçado, enquanto segurava uma xícara de café já frio entre as mãos trêmulas. O envelope branco sobre a mesa de centro parecia pulsar como um coração ferido. Mais uma conta em atraso, mais um prazo vencido. 30 dias, murmurou para si mesma, relendo pela 10ª vez a notificação de despejo. O valor era astronômico para sua realidade atual. R$ 15.000 em aluguéis atrasados. Desde que a construtora Mendes em Associados havia falido há 3 meses, levando consigo não apenas seu emprego, mas também os pagamentos em atraso dos últimos projetos que havia desenvolvido, sua vida desmoronara como um castelo de cartas. O celular vibrou sobre a mesa, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Carla, sua melhor amiga desde a faculdade de arquitetura. Oi, amor, como você está? A voz preocupada de Carla ecoou pelo apartamento silencioso. Sobrevivendo, Isabela respondeu, forçando um tom mais animado do que realmente sentia. E você? Como estão as coisas no escritório? Olha, Isa, eu tenho uma proposta estranha para você. Muito estranha. Mas antes de você me xingar, me promete que vai ouvir até o final? Isabela franziu a testa, intrigada. Carla trabalhava em um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo, sempre envolvida com casos corporativos complexos. Pode falar, estou ouvindo. Tem um cliente nosso, Rafael Almeida, da Almeida Holdings. Você já deve ter visto ele nas revistas de negócios. Enfim, ele está com um problema familiar complicado e precisa de uma esposa, temporariamente. Isabela quase derrubou a xícara. Carla, você está me oferecendo trabalho como... O quê? Acompanhante? Não. Isa, calma. É um casamento de conveniência, totalmente legal com contrato e tudo. 2 anos, apartamentos separados, apenas aparições públicas quando necessário. E o pagamento... Carla fez uma pausa dramática. R$ 500.000. O mundo de Isabela parou. R$ 500.000. Era mais dinheiro do que ela havia ganhado em toda a sua carreira. Seria suficiente para quitar todas as dívidas, recomeçar, talvez até abrir seu próprio escritório. Isso é loucura, Carla. Eu sei que é. Mas, Isa, você está desesperada. E ele também. A situação dele é complicada, envolvendo herança, conselho de administração, essas coisas de família rica. Ele precisa estar casado para manter o controle da empresa. Isabela caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que brilhavam através da chuva. São Paulo nunca dormia, sempre pulsando com vida e oportunidades. Mas para ela, ultimamente, só oferecia portas fechadas e contas vencidas. Quando seria o encontro? Amanhã. Café da manhã no Hotel Copacabana Palace. Ele está no Rio a negócios, mas volta para São Paulo só para te conhecer. Isabela fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Era uma loucura, um salto no escuro. Mas também era, talvez, sua única saída. Tá bom, mas se isso for algum tipo de pegadinha... Não é, Isa. Te prometo. E você não precisa decidir nada amanhã. É só um encontro para vocês se conhecerem e conversarem sobre os detalhes. Depois de desligar, Isabela ficou parada no meio da sala, o silêncio do apartamento ecoando ao seu redor. Pela primeira vez em meses, algo que não fosse desespero pulsava em seu peito. Era medo, curiosidade e talvez, apenas talvez, uma pontinha de esperança. O saguão do Copacabana Palace fervilhava com a energia matinal do Rio de Janeiro. Isabela ajustou nervosamente o blazer azul marinho, uma das poucas peças de roupa profissional que ainda possuía, e verificou o reflexo no espelho do elevador. Havia passado a noite inteira acordada, imaginando como seria esse Rafael Almeida. Ela já havia pesquisado sobre ele na internet. Herdeiro de um império imobiliário construído pelo avô, formado em administração pela FGV e MBA em Londres. As fotos mostravam um homem de traços marcantes, sempre impecavelmente vestido em eventos sociais e premiações empresariais, mas havia algo em seus olhos escuros que sugeria uma história mais complexa por trás da fachada perfeita.
O restaurante do hotel estava quase vazio naquele horário, 8h30 da manhã de uma terça-feira. Isabela identificou-o imediatamente, sentado numa mesa de canto, de costas para a entrada, digitando algo no celular com movimentos precisos e impacientes. Senhor Almeida! Isabela aproximou-se hesitante. Quando ele levantou os olhos, Isabela sentiu um aperto no estômago que não soube identificar se era nervosismo ou algo mais. As fotos não faziam jus à presença magnética que ele emanava. Rafael era alto, devia ter mais de 1,85 m, com cabelos castanho escuros levemente despenteados e olhos que pareciam avaliar tudo ao seu redor com inteligência aguçada. Isabela, imagino. Ele se levantou, estendendo a mão. O aperto foi firme, profissional, mas ela notou o ligeiro tremor em seus dedos. Ele também estava nervoso. Obrigada por ter vindo até aqui, disse ela, sentando-se na cadeira que ele puxou educadamente. Na verdade, agradeço a você. Sei que a proposta é inusitada. Ele fez sinal para o garçom. Café? Suco? Café, por favor. Bem forte. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios dele. Noite mal dormida? Pode-se dizer que sim. Isabela estudou o rosto dele, procurando sinais de que tipo de pessoa era. Senhor Almeida, Rafael, por favor, se vamos ser marido e mulher, mesmo que no papel acho que podemos dispensar as formalidades. A palavra marido soou estranha vinda da boca dele, como se também estivesse se acostumando com a ideia. Rafael, então, Carla me contou por alto sobre a situação, mas gostaria de entender melhor. Por que você precisa de uma esposa? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. É uma longa história familiar. Meu avô, quando morreu, deixou uma cláusula no testamento. Para eu manter o controle acionário da empresa, preciso estar casado até os 35 anos. Tenho 6 meses. E por que não se casar normalmente? Uma sombra passou pelos olhos dele. Digamos que eu não tenho uma visão muito romântica do casamento. Tive algumas experiências desanimadoras, mulheres interessadas mais na conta bancária do que na pessoa. Ele a fitou diretamente. Um acordo comercial me parece mais honesto. Isabela assentiu, entendendo a lógica fria por trás da proposta. E o que exatamente seria esperado de mim? Aparições públicas quando necessário. Alguns eventos sociais, jantares de negócios, talvez 1 ou 2 viagens. Nada muito frequente. O casamento seria civil, simples, apenas com as testemunhas necessárias. E moradia. Tenho um apartamento na Vila Olímpia com 4 suítes. Você teria total privacidade. Também há uma fazenda no interior, em Itu, onde podemos ir quando precisarmos vender a imagem de casal feliz. O garçom trouxe o café, e Isabela agradeceu pelo tempo para processar as informações. Era tudo muito prático, muito bem planejado, frio como uma negociação empresarial. E os 500 mil? Metade na assinatura do contrato, metade no final dos 2 anos, além de uma mesada de 10 mil mensais para suas despesas pessoais. Isabela engasgou com o café. 10 mil por mês? Você precisará de roupas adequadas para os eventos, cabeleireiro, essas coisas. E ele hesitou pela primeira vez. Gostaria que você se sentisse confortável. Não estou comprando uma funcionária, Isabela. Estou propondo uma parceria. Havia algo na forma como ele disse seu nome que fez seu coração acelerar ligeiramente. Isabela o observou enquanto ele mexia o açúcar no café, notando as mãos elegantes, a aliança de formatura que brilhava discretamente. Posso perguntar por que eu? Carla disse que vocês têm várias opções. Rafael sorriu pela primeira vez desde que se sentaram, e Isabela percebeu como isso transformava completamente seu rosto. Porque você é real. Pesquisei sobre você, Isabela. Arquiteta talentosa, formada com honras pela FAU-USP, especializada em projetos sustentáveis. Perdeu o emprego por causa da falência da empresa, não por incompetência. Não tem família rica, não frequenta os círculos sociais de São Paulo. É exatamente o oposto do tipo de mulher que normalmente se aproxima de mim. Isabela sentiu-se simultaneamente lisonjeada e exposta. E isso é bom? Para o que eu preciso. Perfeito. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Isabela, vou ser direto com você. Não estou procurando romance, não estou procurando complicações emocionais. Preciso de alguém inteligente, discreta e confiável para me ajudar a resolver um problema.
Em troca, posso resolver o seu problema financeiro. É um acordo que beneficia os dois. Isabela olhou pela janela do restaurante, vendo as ondas do mar que se quebravam na praia de Copacabana. Pessoas caminhavam na calçada, cada uma com suas próprias vidas, problemas e sonhos. E ali estava ela, considerando casar-se com um estranho por dinheiro. Preciso de tempo para pensar. Claro, tome o tempo que precisar. Mas Isabela... Ele pegou um cartão na carteira e escreveu algo no verso. Este é meu número pessoal. Se decidir aceitar ou se tiver mais perguntas, me ligue. Quando ela pegou o cartão, seus dedos se tocaram brevemente e Isabela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Os olhos escuros dele se fixaram nos seus por um momento que pareceu eterno. Obrigada, ela murmurou guardando o cartão na bolsa. Obrigado a você por considerar a proposta. Rafael se levantou, deixando algumas notas sobre a mesa. Isabela, eu sei que parece loucura, mas às vezes as melhores decisões são as que mais nos assustam. E com isso ele se foi, deixando Isabela sozinha com seu café e uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Isabela passou os 3 dias seguintes em um estado de agitação constante. O cartão de Rafael permanecia sobre sua escrivaninha como um lembrete silencioso da oportunidade, ou loucura, que tinha diante de si. Cada vez que olhava para as contas acumuladas, ou recebia uma nova ligação de cobrança, seus dedos se dirigiam automaticamente ao cartão. Na quinta-feira à noite, enquanto comia um miojo no sofá e assistia a um filme antigo na TV, o telefone tocou. Era sua mãe, ligando de Ribeirão Preto. Oi, filha, como você está? Faz tempo que não conversamos direito. Oi, mãe, estou bem. Isabela mentiu, baixando o volume da televisão. Isa, eu sei que você não está bem. Uma mãe sente essas coisas. A voz de Dona Carmen carregava aquele tom maternal que sempre conseguia desarmar todas as defesas de Isabela. Seu pai e eu estamos preocupados. Se você precisar de ajuda... Mãe, vocês já fizeram demais por mim durante a faculdade. Não vou aceitar mais dinheiro de vocês. Filha, não é sobre dinheiro. É sobre família. Se você quiser voltar para cá por um tempo, a casa sempre será sua. Isabela fechou os olhos, imaginando a casa simples onde crescera, o jardim que sua mãe cuidava com tanto carinho, a padaria do seu pai, que funcionava desde as 5 da manhã. Era um refúgio tentador, mas ela sabia que voltar seria como admitir a derrota. Obrigada, mãe, mas eu vou conseguir resolver as coisas aqui. Depois de desligar, Isabela ficou encarando o cartão de Rafael. Pegou o celular e discou o número antes que pudesse mudar de ideia. Alô? A voz dele soou surpresa. Rafael, é a Isabela. Isabela. Havia um alívio evidente em sua voz. Como você está? Confusa, para ser honesta. Ela se levantou e caminhou até a janela. Tenho algumas perguntas. Claro. Quer que nos encontremos? Posso ir até aí ou, se preferir... Não. Por telefone mesmo. É mais fácil para eu pensar. Isabela respirou fundo. O contrato, ele seria bem específico sobre os limites. Muito específico. Minha advogada é detalhista em excesso. Cada aspecto seria claramente definido. Aparições públicas, responsabilidades, espaço pessoal, tudo. E se um de nós quiser terminar antes dos 2 anos? Houve uma pausa. Há uma cláusula de rescisão. Se for iniciativa sua, você fica com proporcionalmente o que já recebeu. Se for minha, você recebe o valor integral. Isabela ficou surpresa com a generosidade dos termos. Por quê? Porque eu preciso dessa estabilidade, Isabela. Não posso me dar ao luxo de que isso dê errado. A voz dele ficou mais séria. Sei que estou pedindo muito. 2 anos da sua vida renunciar à possibilidade de relacionamentos reais. E você? Também está renunciando. Outra pausa, mais longa desta vez. Eu já havia renunciado há muito tempo. Havia uma tristeza na voz dele que fez algo se mover no peito de Isabela. Ela se perguntou que tipo de experiências o haviam levado a tamanha descrença no amor. Rafael, posso perguntar por que seus relacionamentos anteriores deram errado? Um riso amargo ecoou pelo telefone. Sempre terminavam quando descobriam que eu não era o príncipe encantado que imaginavam. Ou quando eu descobria que elas não eram quem fingiam ser. E comigo seria diferente, porque não haveria expectativas românticas. Exato.
Honestidade desde o início, sem jogos, sem falsas promessas. Isabela mordeu o lábio inferior, considerando. Quando você precisaria de uma resposta? Idealmente até o final da semana. Precisamos de tempo para organizar os documentos e... Ele hesitou. E para você se preparar psicologicamente se decidir aceitar. Tá bom. Isabela olhou ao redor de seu pequeno apartamento, as paredes descascadas, os móveis baratos que havia comprado quando se mudou para São Paulo cheia de sonhos. Rafael? Sim? Obrigada por ser direto comigo, por não tentar romantizar a situação. Isabela, posso te dizer uma coisa? Em todos os anos lidando com fusões e aquisições, raramente encontrei alguém que avalie uma proposta com tanta sensatez quanto você. Depois de desligar, Isabela se sentou no chão da sala, encostada na parede, e finalmente permitiu-se considerar seriamente a proposta. Não era apenas sobre o dinheiro, embora isso fosse crucial. Era sobre uma oportunidade de recomeçar, de ter estabilidade suficiente para pensar no futuro além da próxima conta a pagar. E Rafael, havia algo nele que a intrigava. Por trás da fachada empresarial, ela havia percebido uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. Talvez aquele arranjo pudesse beneficiar ambos de maneiras que nenhum dos dois havia considerado ainda. O escritório da advogada de Rafael ocupava 2 andares de um prédio comercial na Faria Lima. Isabela sentiu-se pequena caminhando pelos corredores de mármore, observando os funcionários impecavelmente vestidos que caminhavam com passos apressados, carregando pilhas de documentos e falando em celulares com vozes urgentes. Dr. Mariana Ribeiro era uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos perspicazes que pareciam radiografar a alma de quem quer que estivesse diante dela. Isabela, seja bem-vinda. Rafael me falou muito sobre você. Mariana apertou sua mão com firmeza. Espero que esteja preparada para uma manhã intensa. Temos muito o que discutir. Rafael já estava na sala de reuniões, vestindo um terno cinza escuro que realçava a cor de seus olhos. Ele se levantou quando Isabela entrou e ela notou que ele parecia tão nervoso quanto ela. Bom dia, ele disse, puxando uma cadeira para ela. Dormiu bem? Não muito, Isabela admitiu. Mas estou aqui. Ótimo. Vamos começar então. Mariana abriu uma pasta volumosa. Este é o contrato de casamento de conveniência entre Rafael Almeida e Isabela Santos. Vou explicar cada cláusula detalhadamente. As 2 horas seguintes foram um turbilhão de termos legais, responsabilidades e obrigações. Isabela ficou impressionada com o nível de detalhamento, desde a frequência das aparições públicas, mínimo de 2 por mês, até questões práticas como declaração de imposto de renda conjunto e plano de saúde. Cláusula 15, Mariana prosseguiu. Diz respeito à intimidade física. O contrato estabelece claramente que não há obrigação de relacionamento íntimo entre as partes. Isabela sentiu o rosto esquentar, mas forçou-se a manter a compostura profissional. Do outro lado da mesa, Rafael parecia igualmente desconfortável. E se... Isabela hesitou. E se as circunstâncias mudarem? Mariana ergueu uma sobrancelha. Como assim? Bem, são 2 anos convivendo. E se surgir uma atração mútua? Rafael a fitou diretamente pela primeira vez, desde que haviam se sentado. O contrato não proíbe isso. Apenas estabelece que não é uma obrigação. Exato, Mariana confirmou. Qualquer desenvolvimento romântico seria uma escolha pessoal de ambas as partes, não uma exigência contratual. Isabela assentiu, tentando ignorar o calor que sentia no estômago sempre que os olhos de Rafael encontravam os seus. Cláusula 22. Em caso de gravidez, isso não vai acontecer, Isabela interrompeu rapidamente. É sempre melhor estar preparado para todas as possibilidades, Mariana respondeu calmamente. Em caso de gravidez, o contrato seria automaticamente renegociado, com provisões para a pensão alimentícia e custódia compartilhada. Isabela engoliu em seco. A advogada realmente havia pensado em tudo. Penúltima cláusula, Mariana continuou. Discrição absoluta. Nenhuma das partes pode revelar a natureza comercial do casamento para terceiros, durante ou após o período contratual. E se alguém descobrir? Isabela perguntou.
Multa de R$ 2 milhões para a parte que quebrou a confidencialidade, Rafael respondeu. É proteção para ambos. Finalmente, Mariana chegou à última página. E aqui temos os valores e formas de pagamento conforme já discutido. Isabela olhou para os números impressos no papel e ainda não conseguia acreditar que eram reais. Era mais dinheiro do que ela havia sonhado ganhar em 5 anos. Alguma dúvida? Mariana perguntou. Isabela olhou para Rafael, que a observava com uma expressão indecifrável. Posso ter alguns minutos para pensar? Claro, vou buscar um café para todos nós. Mariana saiu da sala, deixando-os sozinhos. O silêncio se estendeu por alguns segundos antes de Rafael falar. Isabela, se você tiver qualquer hesitação, qualquer dúvida, não é sobre o contrato, ela o interrompeu. É sobre como vamos conviver. Quer dizer, no papel parece tudo muito simples, mas na prática vai ser estranho no início, Rafael admitiu. Mas somos 2 adultos inteligentes. Podemos fazer isso funcionar. Isabela pegou a caneta que estava sobre a mesa, sentindo o peso dela em suas mãos. Era uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Por que você confia em mim? Mal nos conhecemos. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Porque você fez todas as perguntas certas. Porque você não tentou negociar valores maiores ou condições melhores. Porque... Ele hesitou. Porque quando você olha para mim, não vejo cifrões nos seus olhos. Isabela sentiu algo se mover em seu peito. Havia uma sinceridade vulnerável na voz dele que a tocou de uma forma inesperada. Tudo bem, ela disse, posicionando a caneta sobre o papel. Vamos fazer isso. E com um movimento decidido, Isabela Santos assinou seu nome, selando um acordo que a transformaria, pelo menos no papel, na esposa de um dos homens mais ricos de São Paulo. Quando Mariana voltou com o café, os 2 já haviam assinado todas as páginas. A advogada sorriu satisfeita. Parabéns! Vocês agora são oficialmente noivos. O casamento civil está marcado para a próxima sexta-feira, às 14h, no cartório da Bela Vista. Apenas as testemunhas necessárias. Isabela olhou para Rafael, seu futuro marido, e pela primeira vez, desde que havia conhecido a proposta, sentiu que talvez não fosse uma loucura tão grande assim. O cartório da Bela Vista parecia um lugar improvável para o início de um casamento milionário. Isabela observou as paredes amareladas e o chão de cerâmica gasta, enquanto esperava na antessala, vestindo um vestido azul marinho simples que havia comprado na véspera, o mais elegante que seu orçamento permitia. Rafael chegou pontualmente às 13h45, acompanhado de Mariana e um homem que Isabela reconheceu como sendo o Dr. Paulo Mendes, sócio do escritório de advocacia. Ele usava um terno preto impecável e carregava uma pequena caixa de veludo na mão. — Você está bem? Ele perguntou, aproximando-se dela. — Nervosa, Isabela admitiu. — Você? — Também. Rafael abriu a caixa, revelando 2 alianças de ouro branco simples, mas elegantes. Achei que seria importante para manter as aparências. Isabela observou as alianças, símbolos de um compromisso que seria real apenas no papel, mas que ainda assim fizeram seu coração acelerar. São lindas, ela disse, e realmente eram. A cerimônia foi breve e formal. O juiz de paz, um homem de meia idade com óculos grossos, leu os artigos do Código Civil com a monotonia de quem já havia feito aquilo milhares de vezes. Isabela tentou se concentrar nas palavras, mas sua mente vagava para a surreal situação em que se encontrava. Rafael Henrique Almeida, você aceita Isabela Santos como sua esposa? Aceito. Isabela Santos, você aceita Rafael Henrique Almeida como seu marido? Isabela olhou nos olhos escuros de Rafael, procurando algum sinal de arrependimento. Em vez disso, encontrou uma determinação tranquila que a acalmou. Aceito. Podem trocar as alianças. As mãos de Rafael tremeram ligeiramente quando ele deslizou a aliança no dedo anelar de Isabela. O metal estava frio contra sua pele, mas o toque dos dedos dele foi surpreendentemente quente e gentil. Quando foi a vez dela, Isabela notou como as mãos de Rafael eram elegantes, com dedos longos e uma pequena cicatriz no polegar direito. Eu os declaro marido e mulher. E assim, sem beijos, sem festa, sem família presente,
Isabela Santos tornou-se Isabela Almeida. Do lado de fora do cartório, Rafael sugeriu que almoçassem juntos para celebrar e começar a estabelecer uma dinâmica de convivência. Escolheram um restaurante discreto na Vila Madalena, longe dos lugares onde poderiam ser reconhecidos. Como se sente sendo uma mulher casada? Rafael perguntou, tentando aliviar a tensão com humor. Estranha. Isabela riu. E você? Como se sente sendo um homem casado? Aliviado, na verdade. Agora posso focar nos negócios sem me preocupar com o prazo do testamento. Isabela brincou com a aliança nova, ainda não acostumada com o peso no dedo. Rafael, sobre a mudança para seu apartamento, quando você gostaria que isso acontecesse? Quando você se sentir confortável, não há pressa. Acho que é melhor logo. Quanto mais rápido nos acostumarmos com a situação, melhor. Rafael assentiu, cortando o salmão grelhado que havia pedido. Isabela, há algo que precisamos discutir. Minha família. Sua família? Isabela parou de comer, sentindo um aperto no estômago. Minha mãe e minha irmã. Elas vão querer te conhecer. E provavelmente farão muitas perguntas. O que você pretende contar para elas? Rafael suspirou. Que nos conhecemos através de um trabalho, que foi amor à primeira vista e que decidimos nos casar rapidamente. Ele a olhou apologeticamente. Sei que é mentira, mas é parte do acordo. Isabela completou. Vou precisar saber mais sobre você. Detalhes pessoais, história familiar. Se vamos convencer as pessoas de que somos um casal real, preciso conhecer o homem com quem me apaixonei. Tem razão. Rafael pegou o celular. Que tal começarmos hoje? Posso te mostrar o apartamento e conversarmos sobre nossas histórias de vida. O apartamento de Rafael na Vila Olímpia era exatamente o que Isabela havia imaginado. Moderno, minimalista e impecavelmente organizado. Grandes janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e cada móvel parecia ter sido escolhido por um designer profissional. Esta seria sua suíte, Rafael disse, abrindo a porta de um quarto espaçoso com closet e banheiro privativo. Fica no lado oposto do meu quarto. Então você terá total privacidade. Isabela caminhou pelo quarto, observando a cama king size, a poltrona de leitura junto à janela, a estante vazia, esperando por seus livros. Era maior que seu apartamento inteiro. É perfeito, ela disse, e realmente era. A empregada vem 3 vezes por semana, Rafael continuou. Dona Rosa, ela sabe sobre nosso arranjo. É uma pessoa de total confiança. Trabalha para minha família há 15 anos. Isabela assentiu, aliviada por não ter que fingir para todos os funcionários da casa. Eles passaram o resto da tarde no terraço, bebendo vinho e compartilhando histórias pessoais, como atores ensaiando para uma peça. Isabela contou sobre sua infância em Ribeirão Preto, seus pais, seu sonho de se tornar arquiteta. Rafael falou sobre a pressão de crescer como herdeiro de um império empresarial, sobre o avô austero que havia construído a empresa, sobre a mãe que nunca havia se conformado com a vida de viúva. E namoradas sérias? Isabela perguntou curiosa. Alguma que sua família esperava que se tornasse esposa? O rosto de Rafael se fechou ligeiramente. Camila, namoramos por 2 anos. Minha mãe a adorava. Já estava planejando o casamento. O que aconteceu? Descobri que ela estava passando informações sobre meus negócios para um concorrente. O pai dela estava em dificuldades financeiras e ela achou que estava apenas ajudando a família. Rafael tomou um gole de vinho. Foi quando decidi que negócios e sentimentos não se misturam bem. Isabela sentiu uma pontada de simpatia por ele. Sinto muito. Não sinta. Foi uma lição valiosa. Rafael a olhou diretamente. E você? Alguém especial que sua família sentia falta nos jantares de domingo? Lucas, namoramos durante a faculdade. Terminamos quando ele conseguiu um emprego em Brasília e quis que eu fosse com ele. Isabela sorriu tristemente. Eu estava tão focada em construir minha carreira em São Paulo que não consegui imaginar abrir mão dos meus sonhos por amor. Se arrepende? Isabela pensou por um momento. Às vezes me pergunto como teria sido. Mas acho que, no fundo, se fosse o amor certo, eu não teria hesitado. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Isabela se deu conta de que havia passado horas conversando com Rafael sem se sentir desconfortável
ou pressionada. Ele era inteligente, engraçado quando queria, e havia uma profundidade em seus olhos que sugeria muito mais complexidade do que aparentava inicialmente. Isabela, Rafael disse quando ela se preparava para ir embora. Obrigado por hoje. Por tornar isso tudo mais fácil do que eu imaginava. Obrigada a você também. Isabela hesitou na porta. Rafael, eu sei que isso é apenas um acordo comercial, mas acho que podemos ser amigos. De verdade. Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. Eu gostaria muito disso. Quando Isabela chegou em casa naquela noite, olhou-se no espelho e viu uma mulher casada. A aliança brilhava em seu dedo, estrangeira ainda, mas não mais intimidante. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu esperançosa sobre o futuro. 3 semanas depois do casamento, Isabela já havia se mudado completamente para o apartamento de Rafael. A transição havia sido surpreendentemente suave. Ele era um companheiro de casa considerado, respeitando seus espaços e horários, e ela descobriu que apreciava ter alguém para conversar durante o café da manhã. Naquela manhã de sábado, Isabela estava na cozinha preparando panquecas quando Rafael apareceu, usando apenas uma calça de moletom, os cabelos bagunçados de sono. Era a primeira vez que ela o via tão descontraído, e teve que se esforçar para não reparar na musculatura definida do torso dele. Isso cheira incrivelmente bem, ele disse, espreguiçando-se. Receita da minha mãe. Café? Isabela serviu uma xícara sem esperar a resposta, já conhecendo os hábitos matinais dele. Você é um anjo. Rafael pegou a xícara e se encostou no balcão ao lado dela. Algum plano para hoje? Na verdade, sim. Preciso ir ao shopping comprar algumas roupas para os eventos. Isabela virou uma panqueca com perícia. Você disse que tinha aquele jantar de gala na semana que vem. Tem razão. Quer que eu vá com você? Posso ajudar a escolher algo apropriado. Isabela o olhou surpresa. Você não tem coisa melhor para fazer num sábado? Como o quê? Trabalhar? Rafael riu. Isabela, eu trabalho 7 dias por semana há 10 anos. Talvez seja a hora de lembrar como é ter uma vida pessoal. 2 horas depois, eles estavam no shopping JK Iguatemi, uma das experiências mais intimidantes da vida de Isabela. As lojas eram templos do luxo, com vendedoras impecavelmente vestidas que pareciam avaliar o valor da conta bancária dos clientes apenas olhando para eles. Rafael, isso é loucura, Isabela sussurrou, enquanto observava uma etiqueta de preço que custava mais que seu antigo aluguel. Eu não posso gastar tanto em um vestido. Pode sim. É investimento profissional, lembra? Rafael pegou um vestido de seda azul marinho da Arara. Experimente este. É muito caro. Isabela. Ele se virou para ela, falando baixo para que as vendedoras não ouvissem. Você é minha esposa agora. As pessoas vão te julgar pelo que você veste, infelizmente. E se você não estiver confortável, eu não vou estar confortável. Isabela mordeu o lábio, dividida entre a praticidade e a culpa de gastar tanto dinheiro. Olha, Rafael continuou, que tal fazermos assim? Você experimenta algumas peças, vemos o que fica bom, e eu compro 3 ou 4 vestidos versáteis que você pode usar em vários eventos diferentes. Investimento a longo prazo. Isabela assentiu, ainda hesitante, mas se dirigiu ao provador com 3 vestidos selecionados por Rafael e uma vendedora chamada Patrícia, que havia assumido a missão de transformá-la em uma verdadeira primeira-dama empresarial. O primeiro vestido era preto, clássico, mas Isabela se sentiu sem graça nele. O segundo era vermelho e muito chamativo para seu gosto, mas quando ela vestiu o terceiro, o azul marinho que Rafael havia escolhido, e se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Deixe-me ver, Rafael chamou do lado de fora. Isabela saiu do provador hesitante e viu os olhos de Rafael se arregalarem ligeiramente. Nossa, ele disse baixinho. É muito? Isabela alisou a saia do vestido nervosa. É perfeito. Rafael se aproximou, ajustando uma dobra quase imperceptível no ombro do vestido. O toque dos dedos dele em sua pele fez Isabela estremecer. Você está linda. Por um momento, eles ficaram assim, muito próximos, os olhos de Rafael fixos nos dela. Isabela sentiu o coração acelerar e algo se mover no fundo do estômago. Era apenas um arranjo comercial. Ela tentou se lembrar. Apenas um acordo. Senhor Almeida!
Uma voz estridente quebrou o momento. Que coincidência maravilhosa! Rafael se afastou imediatamente, e Isabela viu uma mulher loira de aproximadamente 40 anos se aproximando deles com um sorriso que não chegava aos olhos. Verônica, Rafael disse, com um tom de voz que Isabela aprendeu a reconhecer como sua voz social, educada, mas fria. Como vai? Ótima! E esta deve ser a famosa esposa misteriosa sobre quem todos estão comentando. Verônica olhou Isabela de cima a baixo, claramente avaliando o vestido caro e a aparência geral. Verônica, esta é Isabela, minha esposa. Isabela, Verônica Santana, da Santana Incorporações. Isabela estendeu a mão com um sorriso educado. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu, querida. Estou ansiosa para conhecê-la melhor no jantar da Fiesp na próxima semana. Verônica sorriu, mas havia uma malícia em seus olhos. Rafael, vocês se casaram tão rápido. Foi realmente amor à primeira vista. Isabela sentiu Rafael ficar tenso ao lado dela. Era o primeiro teste real de sua atuação como casal. Completamente, Isabela respondeu, passando o braço pelo de Rafael e olhando para ele com o que esperava ser uma expressão apaixonada. Quando você encontra a pessoa certa, por que esperar? Rafael olhou para ela com surpresa e algo que parecia admiração. Como romântico, Verônica disse, com um tom que sugeria exatamente o oposto. Bem, não vou atrapalhá-los mais. Até a próxima semana. Quando Verônica se afastou, Rafael murmurou. Primeira prova de fogo superada com louvor. Ela não gostou de mim, Isabela observou. Verônica não gosta de ninguém. Ela está interessada em mim há anos, então sua presença a incomoda por razões óbvias. Isabela sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar completamente. Ciúme? Impossível. Era apenas um acordo comercial. Vamos terminar as compras, ela disse, voltando para o provador. Acho que vou precisar estar muito bem vestida para enfrentar esse pessoal. Rafael riu. Isabela, você pode enfrentar qualquer um. Hoje você me provou isso. Quando chegaram em casa no final da tarde, carregados de sacolas, Isabela se deu conta de que havia sido um dos melhores sábados que tinha tido em muito tempo. Rafael era uma companhia divertida quando se permitia relaxar, e ela havia se surpreendido rindo genuinamente várias vezes durante o dia. Quer jantar fora? Rafael perguntou, deixando as sacolas na sala. Conheço um restaurante italiano ótimo. Na verdade, que tal eu cozinhar? Posso fazer aquela lasanha que aprendi com a minha mãe. Você cozinharia para mim? Rafael pareceu genuinamente tocado. Somos companheiros de casa agora, Rafael. É o mínimo que posso fazer. Enquanto Isabela preparava o jantar, Rafael abriu uma garrafa de vinho e colocou uma música suave. A cozinha se encheu dos aromas de alho, manjericão e queijo derretido. E Isabela se sentiu mais em casa do que havia se sentido em meses. Isabela, Rafael disse, observando-a trabalhar. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende da decisão de aceitar a proposta? Isabela parou de mexer o molho e o olhou. Havia uma vulnerabilidade em sua pergunta que a tocou. Não, ela respondeu honestamente. E você? Também não. Na verdade, ele hesitou. Acho que isso pode ser melhor do que eu imaginava. Isabela sorriu, sentindo uma warmth se espalhar pelo peito. Também acho. E naquele momento, com o apartamento cheio dos aromas do jantar caseiro e o som baixo da música, Isabela quase conseguiu esquecer que aquele casamento tinha data de validade. O jantar de gala da Fiesp era exatamente o tipo de evento que Isabela havia imaginado em seus pesadelos desde que assinara o contrato. O Grand Hyatt estava repleto da elite empresarial de São Paulo. Homens de terno impecável e mulheres usando joias que valiam mais que carros importados, todos conversando sobre negócios, política e fofocas sociais. Isabela ajustou nervosamente o vestido azul marinho, o mesmo que havia provocado aquele momento estranho no shopping, e verificou sua aparência no espelho do banheiro feminino pela 5ª vez. Você está perfeita, disse uma voz atrás dela. Isabela se virou e viu uma mulher elegante de cabelos grisalhos e olhos gentis. Desculpe, não pude deixar de notar que você parece nervosa. Primeira vez num evento desses? É tão óbvio assim? Isabela riu, sem graça. Só um pouquinho. Sou Helena Rodrigues, esposa do presidente da Metalúrgica Rodrigues,
E você deve ser a famosa Isabela Almeida que tem feito todos comentarem. Famosa por quê? Isabela perguntou, intrigada. Helena sorriu com malícia. Por conseguir fazer Rafael Almeida se casar em 3 meses de namoro. Metade das mulheres aqui tentou isso por anos. Isabela sentiu o estômago se apertar. As pessoas estão falando muito sobre nós? Querida, quando um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo se casa de repente, claro que vão falar. Mas não se preocupe. Helena tocou gentilmente o braço de Isabela. A curiosidade vai passar. O importante é que vocês parecem felizes juntos. Quando Isabela voltou ao salão, encontrou Rafael conversando com um grupo de empresários próximo ao bar. Ele a viu se aproximando e abriu um sorriso que fez seu coração acelerar involuntariamente. Cavalheiros, minha esposa, Rafael disse, passando o braço pela cintura dela de forma natural. Isabela, estes são Roberto Mendes da Construções Mendes, Carlos Andrade da Andrade em Filhos e você já conhece Dr. Paulo. Isabela cumprimentou todos educadamente, tentando memorizar os nomes e empresas. Rafael a mantinha próxima e ela podia sentir o calor do corpo dele através do tecido fino do vestido. Isabela, Rafael nos contou que você é arquiteta, Roberto disse. Que coincidência. Estamos precisando de um novo projeto para nosso complexo comercial em Alphaville. Que tipo de projeto? Isabela perguntou, genuinamente interessada. Um centro comercial sustentável. Algo inovador que chame atenção pela consciência ambiental. Os olhos de Isabela se iluminaram. Era exatamente o tipo de projeto dos seus sonhos. Isabela é especialista em arquitetura sustentável, Rafael interviu. Formada pela FAU-USP, tem vários projetos premiados. Isabela o olhou surpresa. Ela não havia mencionado os prêmios da faculdade. Que interessante, Carlos se intrometeu. Você teria interesse em fazer uma apresentação para nossa equipe? Sim, claro. Isabela gaguejou, ainda surpresa com o rumo da conversa. Ótimo, vou passar seu contato para minha secretária. Roberto tirou um cartão do bolso. Rafael, você arrumou uma esposa e tanto. Quando os homens se afastaram para cumprimentar outros convidados, Isabela puxou Rafael para um canto mais reservado. Como você sabia sobre os prêmios? Ela perguntou. Rafael pareceu levemente constrangido. Pesquisei sobre você depois que aceitou a proposta. Queria saber mais sobre a mulher com quem estava me casando. E o que mais descobriu? Que você foi segunda colocada no concurso nacional de projetos sustentáveis quando ainda estava na faculdade, que seu projeto de graduação foi publicado em uma revista especializada, que você é muito mais talentosa do que deixou transparecer. Isabela sentiu uma mistura de lisonja e invasão de privacidade. Por que não me disse isso antes? Porque achei que você me contaria quando se sentisse confortável. Rafael a olhou diretamente. Isabela, eu sei que esse casamento é um acordo comercial, mas isso não significa que não posso torcer pelo seu sucesso profissional. Antes que Isabela pudesse responder, uma voz conhecida os interrompeu. O casal do momento. Verônica Santana se aproximou, acompanhada de um homem moreno e elegante. Isabela, você está deslumbrante. Este é meu marido, Eduardo. Prazer. Isabela sorriu educadamente. Então, Isabela, nos conte sobre este romance relâmpago, Verônica disse, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Como vocês se conheceram? Isabela sentiu Rafael ficar tenso ao lado dela. Era hora de colocar em prática a história que haviam ensaiado. Através do trabalho, Isabela respondeu calmamente. Rafael estava interessado em um projeto de construção sustentável e um amigo em comum nos apresentou. Como romântico, Verônica riu. Foi amor à primeira vista? Para mim foi, Rafael disse olhando para Isabela com uma intensidade que a fez corar genuinamente. Isabela era, diferente de qualquer mulher que eu já havia conhecido. E para você, Isabela? Isabela olhou nos olhos escuros de Rafael, lembrando-se da primeira vez que o viu no hotel, da forma como ele havia sido honesto e direto sobre a proposta. Rafael me surpreendeu, ela disse. E não estava mentindo completamente. Ele não era o que eu esperava. Quer ser mais real. Que lindo, Eduardo comentou, parecendo genuinamente tocado. Em tempos de relacionamentos superficiais, é reconfortante ver um amor verdadeiro. Verônica, no entanto, não parecia convencida. E os pais devem estar felizes com o casamento.
Minha mãe está radiante, Rafael respondeu. Ela está ansiosa para conhecer Isabela melhor. Aliás, ele olhou para Isabela. Ela quer nos convidar para um almoço no domingo. Isabela forçou um sorriso. Será um prazer. Quando Verônica e Eduardo se afastaram, Isabela suspirou aliviada. Ela suspeita de alguma coisa, murmurou. Verônica sempre foi assim, desconfiada e intrometida. Rafael pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava. Mas você se saiu muito bem. Sua mãe realmente quer nos convidar para almoçar? Sim. Desculpe, esqueci de mencionar. Ela ligou ontem. Isabela bebeu o champanhe, sentindo as bolhas efervescentes na língua. Rafael, quanto ela sabe sobre nosso arranjo? Nada. Para ela somos um casal que se apaixonou e se casou rapidamente. Rafael a estudou. Você está nervosa para conhecê-la? Terrificada, Isabela admitiu. E se ela não gostar de mim? Impossível. Rafael sorriu, e pela primeira vez, Isabela viu uma expressão completamente relaxada em seu rosto. Minha mãe vai te adorar. O jantar foi servido em um salão adjacente, e Isabela se viu sentada entre Rafael e a esposa de um deputado estadual, discutindo políticas ambientais e projetos de arquitetura sustentável. Para sua surpresa, ela se sentiu cada vez mais confortável conforme a noite avançava. Durante a sobremesa, Rafael se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Você está brilhando hoje à noite. A proximidade dele, o hálito quente contra sua orelha, fez Isabela estremecer involuntariamente. Obrigada, ela murmurou de volta. Você também não está mal. Rafael riu baixinho, e Isabela percebeu que havia algo diferente na forma como ele a olhava. Menos formal, mais íntimo. Na volta para casa, dentro do carro silencioso, Isabela refletiu sobre a noite. Havia sido mais fácil do que esperava, e ela havia genuinamente se divertido em alguns momentos. Isabela, Rafael disse quando pararam no semáforo, muito obrigado por hoje. Você foi perfeita. Foi mais fácil do que eu pensava, ela admitiu. Especialmente quando você me ajudou com aquela conversa sobre trabalho. Você merece que reconheçam seu talento. Isabela o olhou de perfil, observando a linha forte da mandíbula, a forma como ele segurava o volante com segurança. Havia algo mudando entre eles, ela podia sentir. Algo que ia além do contrato, além do acordo comercial. E pela primeira vez, isso não a assustava. Às o domingo, amanheceu ensolarado, mas Isabela acordou com um nó no estômago. Conhecer a mãe de Rafael parecia mais intimidante que qualquer evento empresarial. Era pessoal, íntimo e exigiria um nível de atuação que ela não tinha certeza de conseguir sustentar. Rafael bateu levemente na porta do quarto dela às 10 horas. Isabela, já está pronta? Minha mãe espera a gente às 11h30. Só mais 5 minutos. Isabela gritou do banheiro aplicando pela terceira vez o rímel. Havia escolhido um vestido floral discreto e sapatos baixos. Queria parecer simpática e acessível, não intimidante. Quando saiu do quarto, encontrou Rafael na sala vestindo uma calça jeans escura e uma camisa social azul claro, sem gravata. Era a primeira vez que o via tão casual, e ela teve que admitir que ele ficava ainda mais atraente assim. Você está linda, ele disse, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Isabela corar. Obrigada. Você também está diferente, mais relaxado. É o efeito mãe, Rafael riu. Com ela nunca consegui manter a pose empresarial. A casa de Dona Carmen Almeida ficava no Alto de Pinheiros, uma construção elegante dos anos 80 com jardim bem cuidado e uma varanda cheia de plantas. Isabela notou que Rafael relaxou ainda mais quando subiu os degraus da entrada. Meu filho, uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos, abriu a porta antes mesmo que eles tocassem a campainha. Dona Carmen era uma versão feminina de Rafael. Mesmos olhos escuros, mesmo sorriso charmoso, mesma presença marcante. Oi, mãe. Rafael a beijou no rosto carinhosamente. Esta é Isabela. Isabela, querida. Dona Carmen a envolveu em um abraço caloroso que pegou Isabela completamente de surpresa. Que alegria finalmente conhecê-la. Rafael não para de falar sobre você. O prazer é meu, Dona Carmen. Nada de Dona Carmen, me chame de mãe ou Carmen, como preferir. Ela pegou Isabela pelo braço. Venha, quero que conheça a casa.
Rafael, vá ajudar Francisca na cozinha. Durante os 20 minutos seguintes, Carmen deu a Isabela um tour completo pela casa, mostrando fotos de família, contando histórias sobre a infância de Rafael e fazendo 1000 perguntas sobre a vida dela. Então você é de Ribeirão Preto, Carmen disse enquanto caminhavam pelo jardim. Que coincidência! O avô de Rafael nasceu lá. Talvez vocês tenham mais em comum do que imaginam. Isabela sorriu, tentando relaxar sob o interrogatório gentil, mas persistente. Carmen, posso perguntar uma coisa? Claro, querida. O que Rafael era quando criança? Ele é tão sério agora. Carmen riu gostosamente. Sério, Rafael? Querida, ele era o menino mais travesso do bairro. Sempre inventando aventuras, fazendo experimentos científicos que explodiam no quintal, construindo cabanas na árvore. Ela pausou, com uma expressão mais melancólica. Ele mudou depois que o pai morreu. Teve que crescer muito rápido. Quantos anos ele tinha? 16. Foi quando assumiu que seria o responsável pela família e pela empresa. Às vezes eu me sinto culpada por ter deixado ele carregar tanto peso nos ombros. Isabela sentiu o coração apertar. De repente, entendia melhor a necessidade de controle de Rafael, sua dificuldade em confiar nas pessoas. Mas agora que tem você, Carmen continuou pegando a mão de Isabela, vejo aquele menino brincalhão voltando aos poucos. Há muito tempo não via meu filho tão feliz. Isabela engoliu em seco, sentindo-se terrível por estar enganando aquela mulher doce. Mariana! Uma voz jovem gritou da varanda. Ela chegou. Uma jovem de aproximadamente 25 anos, claramente irmã de Rafael pelos traços similares, desceu correndo os degraus do jardim. Isabela, sou a Mariana, irmã mais nova e mais bonita do Rafael. Ela riu, dando um abraço caloroso em Isabela. Finalmente, estava morrendo de curiosidade para conhecer a mulher que conseguiu domar meu irmão. Domar? Isabela riu. Raf sempre foi muito certinho, muito workaholic. Nunca imaginei que ele se casaria por impulso. Mariana a olhou com olhos curiosos. Deve ter sido realmente amor à primeira vista. Foi intenso, Isabela respondeu, buscando palavras que não fossem tecnicamente mentira. O almoço foi servido na varanda, com vista para o jardim florido. Carmen havia preparado um verdadeiro banquete, feijoada completa, farofa, couve refogada, laranja e caipirinha. Isabela notou como Rafael se transformava na presença da família. Ria mais, falava com as mãos, contava histórias engraçadas. A Isabela, Rafael me disse que você é arquiteta, Mariana comentou. Que tipo de projetos você faz? Especialidade em sustentabilidade ambiental, casas ecológicas, prédios com certificação verde, esse tipo de coisa. Que interessante. Eu trabalho com marketing ambiental para empresas. Talvez possamos colaborar em alguns projetos. Isabela olhou surpresa para Rafael, que apenas sorriu e deu de ombros. Mariana sempre foi a ambientalista da família, ele explicou. Desde pequena salvando passarinhos feridos e fazendo campanhas para reciclar lixo. E Rafael sempre foi o responsável, Mariana revidou. Mesmo criança, já organizava nossas brincadeiras como se fossem reuniões de conselho. Algumas coisas nunca mudam, Isabela murmurou, ganhando risadas de todos. Depois do almoço, enquanto Carmen e Mariana preparavam café na cozinha, Isabela e Rafael ficaram sozinhos na varanda. Sua família é maravilhosa, Isabela disse sinceramente. Elas gostaram de você, era óbvio. Rafael, Isabela hesitou. Sua mãe me contou sobre seu pai. Sinto muito. O rosto de Rafael se fechou ligeiramente. Faz muito tempo. Mas você ainda carrega o peso, não é? A responsabilidade de cuidar de todos. Rafael a olhou surpreso pela percepção. Alguém precisa fazer isso. Mas não precisa ser sempre você. Não precisa ser sozinho. Por um momento, eles se olharam em silêncio, e Isabela sentiu que havia atravessado alguma barreira invisível. Havia uma vulnerabilidade nos olhos dele que ela nunca havia visto antes. Isabela, ele disse baixinho, às vezes eu esqueço que isso é só um acordo comercial. O coração de Isabela acelerou. Rafael, aqui está o café. Carmen apareceu na varanda carregando uma bandeja, interrompendo o momento. E meu bolo de chocolate famoso. Rafael, conte para Isabela sobre como você costumava roubar pedaços da massa quando era pequeno. O resto da tarde passou rapidamente, com mais histórias de família,
álbuns de fotos e risadas. Quando se despediram, Carmen abraçou Isabela longamente. Querida, você é bem-vinda aqui sempre que quiser. Fazia tempo que não via meu filho tão à vontade. No carro, voltando para casa, Isabela estava quieta, processando tudo o que havia vivido. No que está pensando? Rafael perguntou. Na sua mãe. No quanto ela te ama. No quanto seria devastador para ela se soubesse a verdade. Rafael não respondeu imediatamente, mantendo os olhos fixos na estrada. Isabela, às vezes eu também esqueço qual é a verdade, ele disse finalmente. Isabela o olhou, sentindo algo se mover no peito. Eles estavam caminhando em território perigoso, borrando as linhas que haviam tão cuidadosamente estabelecido. E pela primeira vez, Isabela se perguntou se isso era necessariamente uma coisa ruim. 3 meses haviam se passado desde o casamento, e Isabela havia se acostumado com a rotina de ser a esposa de Rafael Almeida. As aparições públicas tornaram-se naturais. As conversas durante o café da manhã eram genuinamente prazerosas, e ela havia até conseguido alguns projetos através dos contatos que fizera nos eventos sociais. Naquela tarde de quinta-feira, Isabela estava no escritório que Rafael havia montado para ela no apartamento, um cômodo com vista para a cidade e tudo o que precisava para trabalhar, quando seu celular tocou. Isa, sou eu, Carla. Oi, amor, como você está? Isabela salvou o projeto no computador. Bem, na verdade, te liguei porque preciso te contar uma coisa. Sobre o Rafael. Isabela sentiu o estômago se apertar. O que sobre ele? Tem uma mulher investigando vocês dois. Contratou um detetive particular para vasculhar o relacionamento de vocês. Como você sabe disso? O detetive tentou me subornar para conseguir informações sobre como vocês se conheceram realmente. Ofereceu R$ 10.000 por qualquer coisa que provasse que o casamento é falso. Isabela se levantou da cadeira, caminhando até a janela. Quem contratou? Não consegui descobrir. Mas, Isa, você precisa ter muito cuidado. Se alguém descobrir a verdade... Eu sei. Isabela passou a mão pelos cabelos. Carla, obrigada por me avisar. Depois de desligar, Isabela ficou parada na janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. O contrato havia sido muito claro sobre as consequências da descoberta. R$ 2 milhões de multa e escândalo público garantido. Isabela? A voz de Rafael a fez se virar. Ele estava na porta do escritório, gravata frouxa e cabelos ligeiramente despenteados. Está tudo bem? Você parece preocupada. Precisamos conversar. Rafael fechou a porta atrás de si, percebendo a seriedade no tom dela. Alguém contratou um detetive para investigar nosso casamento, Isabela disse diretamente. O rosto de Rafael se endureceu. Como você sabe? Carla me contou. Tentaram suborná-la. Rafael soltou um palavrão baixinho. Imagino quem seja. Verônica? Provavelmente. Ela tem motivos e recursos. Rafael se aproximou, passando a mão pelos cabelos. Isabela, sinto muito. Não imaginei que alguém chegaria a esse ponto. O que vamos fazer? Rafael a olhou diretamente. Temos que ser mais convincentes, mais próximos em público. Isabela entendeu imediatamente o que ele queria dizer e sentiu o coração acelerar. Mais próximos como? Precisamos parecer um casal realmente apaixonado. Toques mais frequentes, olhares mais íntimos, talvez até... Ele hesitou. Demonstrações públicas de afeto. Isabela engoliu em seco. Nas últimas semanas, ela havia notado que a linha entre atuação e realidade estava ficando cada vez mais tênue. Havia momentos em que o toque de Rafael parecia durar mais do que o necessário, em que seus olhos se encontravam e ela sentia algo que definitivamente não estava no contrato. Tudo bem, ela disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Podemos fazer isso. Tem certeza? Não quero que se sinta desconfortável. Rafael, somos adultos. Podemos fingir intimidade sem que isso signifique alguma coisa. Rafael assentiu, mas havia algo em seus olhos que sugeria que para ele talvez já significasse alguma coisa. No sábado seguinte, eles tinham um evento no Clube Pinheiros, uma festa de caridade organizada pela alta sociedade paulistana. Isabela escolheu um vestido preto justo que realçava suas curvas, e Rafael usava um smoking que o fazia parecer saído de uma revista. Você está deslumbrante, ele disse quando ela saiu do quarto. Obrigada. Você também está... Ela parou olhando para ele. Nossa!
Rafael sorriu, oferecendo o braço. Vamos arrasar hoje à noite. A festa estava em pleno andor quando eles chegaram. Isabela notou imediatamente os olhares que os seguiam. Alguns admirativos, outros claramente curiosos. Era como se fossem celebridades. Ali está a nossa amiga, Rafael murmurou, indicando Verônica Santana próxima ao bar, que os observava com atenção excessiva. Hora do show, Isabela sussurrou de volta. Durante a primeira hora da festa, eles colocaram o plano em ação. Rafael mantinha a mão na cintura de Isabela constantemente. Sussurrava coisas em seu ouvido que a faziam rir genuinamente. Olhava para ela como se ela fosse a única pessoa no salão. Isabela, por sua vez, brincava com a gravata dele durante as conversas. Passava a mão pelo braço dele quando falava. Olhava para ele com o que esperava ser uma expressão apaixonada. O problema era que não precisava fingir muito. A proximidade constante, o cheiro do perfume dele, a forma como ele a olhava, tudo isso estava mexendo com ela de uma forma que não havia antecipado. Dança comigo? Rafael perguntou quando a banda começou a tocar uma música lenta. Na pista de dança, Rafael a puxou para perto, uma mão em sua cintura, a outra segurando sua mão delicadamente. Isabela podia sentir o calor do corpo dele através do tecido fino do vestido. Verônica está observando. Ele murmurou em seu ouvido. Ótimo, Isabela respondeu, mas sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Rafael se afastou ligeiramente para olhá-la, e Isabela viu algo em seus olhos que fez seu coração disparar. Não era mais atuação. Havia um desejo real ali, uma intensidade que a fez esquecer onde estavam. Isabela, ele disse baixinho, aproximando o rosto do dela. Rafael. Por um momento, pareceu que ele ia beijá-la ali mesmo, na frente de todos. Isabela fechou os olhos, sentindo a respiração dele contra seus lábios. Que casal lindo! A voz estridente de Verônica os separou abruptamente. Desculpem interromper este momento íntimo. Isabela se afastou de Rafael, sentindo o rosto queimar de vergonha e confusão. Verônica, Rafael disse, recuperando a compostura rapidamente. Como vai? Bem, bem. Vocês estão radiantes hoje. Tão conectados. Verônica sorriu, mas havia uma malícia em seus olhos. Rafael, posso roubar Isabela por alguns minutos? Quero apresentá-la a algumas amigas. Antes que Rafael pudesse protestar, Verônica já estava puxando Isabela em direção a um grupo de mulheres próximo às janelas. Meninas, esta é a famosa Isabela Almeida, Verônica anunciou. A mulher que conquistou nosso Rafael em tempo recorde. As mulheres sorriram educadamente, mas Isabela notou os olhares avaliadores. Isabela, querida, uma delas disse, conte-nos sobre o pedido de casamento. Deve ter sido muito romântico. Isabela sentiu o pânico subir pela garganta. Ela e Rafael nunca haviam discutido essa parte da história. Foi surpreendente, ela respondeu, ganhando tempo. Como assim? Verônica insistiu. Bem, Rafael é uma pessoa muito prática, mas quando me pediu em casamento, Isabela improvisou. Ele fez algo completamente fora do comum para ele. O quê? As mulheres perguntaram em coro. Isabela respirou fundo. Ele me levou para o lugar onde nos conhecemos pela primeira vez e disse que queria passar o resto da vida me surpreendendo, da mesma forma que eu o havia surpreendido. As mulheres suspiraram romanticamente, mas Verônica parecia cética. Que poético! E onde foi que vocês se conheceram mesmo? Em um café, Isabela respondeu, lembrando-se de que haviam dito que foi através de trabalho. Que café? Isabela começou a suar. Um pequeno. Vocês não conheceriam. Tente-me. Isabela! A voz de Rafael a salvou. Ele se aproximou passando o braço pelos ombros dela. Desculpem, preciso roubar minha esposa. Há pessoas que querem conhecê-la. Quando se afastaram do grupo, Rafael murmurou. Estava ouvindo a conversa. Você se saiu bem, mas precisamos alinhar melhor nossa história. Rafael, isso está ficando complicado demais. Eu sei. Vamos para casa? No carro, o silêncio era tenso. Isabela olhava pela janela, tentando processar o que havia acontecido na pista de dança. Havia um momento ali, um momento real, onde ela havia esquecido completamente que aquilo era apenas um acordo. Isabela, Rafael disse quando pararam em um semáforo, sobre o que aconteceu durante a dança. Não aconteceu nada, ela o interrompeu rapidamente.
Estávamos apenas atuando para Verônica. Rafael a olhou, e Isabela viu uma sombra de decepção passar por seus olhos. Claro, apenas atuando. Mas quando chegaram em casa, Isabela notou que Rafael demorou mais tempo do que o normal para se despedir no corredor, e ela ficou acordada por horas, repassando cada momento da noite e se perguntando quando exatamente havia começado a esquecer que aquilo era apenas um contrato. 2 semanas depois do episódio na festa, a tensão entre Isabela e Rafael havia se tornado quase palpável. Eles mantinham a cordialidade, mas havia algo não dito pairando no ar. Uma eletricidade constante que fazia cada toque acidental, cada olhar prolongado, carregar um peso que não existia antes. Isabela estava trabalhando até tarde em seu escritório, revisando os plantas para o projeto da Construções Mendes, quando ouviu Rafael chegar em casa. Eram quase 22 horas, e ele havia passado o dia inteiro em reuniões sobre uma fusão importante. Isabela? Sua voz ecoou pelo apartamento. Aqui no escritório, ela respondeu salvando o arquivo. Rafael apareceu na porta, gravata desfeita, primeiros botões da camisa abertos, cabelos despenteados. Parecia exausto. Dia difícil? Isabela perguntou, notando as linhas de cansaço ao redor dos olhos dele. O pior em meses. Rafael se encostou no batente da porta. A fusão que estamos negociando há 6 meses pode não acontecer. O outro lado está exigindo mudanças que eu não posso aceitar. Sinto muito. Isabela se levantou, aproximando-se dele. Quer conversar sobre isso? Rafael a olhou surpreso. Você realmente quer ouvir sobre meus problemas empresariais? Somos parceiros, não? Mesmo que temporariamente. Rafael sorriu pela primeira vez desde que chegara. Obrigado, mas acho que prefiro não pensar em trabalho agora. Ele olhou para a tela do computador. O que você está fazendo? Terminando o projeto para Roberto Mendes. Quer ver? Durante a próxima hora, Isabela mostrou a Rafael cada detalhe do projeto. Painéis solares integrados ao design, sistema de captação de água da chuva, jardins suspensos, materiais sustentáveis. Ele fez perguntas inteligentes, sugeriu melhorias práticas, e Isabela se surpreendeu com o quanto ele entendia de arquitetura. Isso é brilhante, Isabela. Realmente brilhante. Rafael se inclinou sobre a mesa para ver melhor um detalhe, ficando muito próximo dela. Roberto vai ficar impressionado. Você acha? Isabela se virou para perguntar e se deu conta de que o rosto dele estava a centímetros do seu. Tenho certeza, ele disse baixinho sem se afastar. Isabela sentiu o coração acelerar. Era igual àquele momento na pista de dança, mas agora eles estavam sozinhos, sem plateia, sem necessidade de fingir. Rafael, ela sussurrou. Isabela, eu... Ele começou, mas foi interrompido pelo som do celular dela tocando. Isabela se afastou rapidamente, atendendo sem olhar quem era. Alô? Isa, querida, como você está? Era sua mãe. Oi, mãe. Isabela tentou controlar a respiração. Tudo bem. Filha, seu pai e eu estávamos conversando e queremos muito conhecer seu marido. Que tal vocês virem para Ribeirão no fim de semana? Isabela olhou para Rafael, que havia se afastado e agora organizava alguns papéis na mesa, claramente tentando dar privacidade para a ligação. Mãe, deixa eu conversar com o Rafael e te ligo de volta? Claro, amor. Mas esperamos que possam vir. Estamos ansiosos para conhecer nosso genro. Depois de desligar, Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Seus pais querem nos conhecer? Rafael perguntou. Eles estão curiosos sobre você. Isabela mordeu o lábio. Sei que não estava nos planos, mas... Claro que podemos ir. Rafael a interrompeu. Faz parte do acordo, não é? Convencer as famílias. Isabela assentiu, mas havia uma frieza na voz dele que não existia minutos antes. O momento íntimo havia se quebrado, e agora eles estavam de volta aos termos contratuais. Vou ligar para ela e confirmar, Isabela disse. Ótimo, vou tomar um banho. Rafael se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Isabela, sobre o que aconteceu aqui, não aconteceu nada, ela disse rapidamente, repetindo as mesmas palavras da festa. Rafael assentiu, mas havia algo machucado em seus olhos. Claro, nada. Naquela noite, Isabela demorou horas para conseguir dormir. Estava deitada na cama, escutando os sons do apartamento, quando ouviu passos no corredor. Rafael também não conseguia dormir.
Por volta das 2 da manhã, Isabela desistiu de tentar dormir e foi à cozinha beber água. Para sua surpresa, encontrou Rafael na varanda, vestindo apenas uma calça de pijama, olhando para a cidade iluminada. Também não consegue dormir? Ela perguntou baixinho. Rafael se virou e Isabela notou que ele parecia ter envelhecido anos naquele dia. Muita coisa na cabeça. Isabela se aproximou, ficando ao lado dele na varanda. A brisa noturna era fresca, e ela puxou o roupão mais apertado ao corpo. Rafael, sobre hoje à noite... Isabela, por favor. Ele a interrompeu, mas sua voz estava cansada, não irritada. Não precisa explicar nada. Mas eu quero explicar. Isabela se virou para encará-lo. O que quase aconteceu? Eu não estava fingindo. Rafael a olhou diretamente pela primeira vez desde a interrupção da ligação. Isabela, eu sei que não era parte do acordo. Sei que isso complica tudo. Mas não posso mais fingir que é apenas um contrato para mim. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando com alguma decisão interna. Para mim também não é mais apenas um contrato. Ele admitiu baixinho. Isabela sentiu o coração parar por um segundo. Mas é problemático, Rafael continuou. O que vamos fazer em 2 anos quando o contrato acabar? E se isso der errado? E se... Rafael, Isabela o interrompeu, aproximando-se dele. E se não der errado? Eles ficaram assim, muito próximos, olhando um nos olhos do outro, enquanto a cidade dormia ao redor deles. Isabela podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Podia ver as pequenas cicatrizes no peito que contavam histórias que ela queria conhecer. Isabela, se fizermos isso, se cruzarmos essa linha, não há como voltar atrás. Eu sei, ela sussurrou. Rafael levantou a mão tocando o rosto dela delicadamente, o polegar acariciando sua bochecha. Você tem certeza? Em resposta, Isabela se pôs na ponta dos pés e tocou os lábios nos dele, suavemente, hesitante no início, mas com crescente intensidade quando Rafael a puxou para mais perto. O beijo foi tudo o que Isabela havia imaginado e mais, suave e urgente ao mesmo tempo, cheio de meses de tensão reprimida e sentimentos não admitidos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isabela, Rafael murmurou contra seus lábios. Eu sei que é loucura.